Notre système solaire est un endroit bizarre, composé du Soleil et de tout ce qui orbite autour de lui. Les scientifiques ont découvert et nommé 8 planètes dans notre système solaire. Nous pensons que nous en savons déjà beaucoup sur elles. Mais Très Curieux vous apporte des faits intéressants et uniques. Très Curieux pour découvrir plus et apprendre plus. Saviez-vous que notre système solaire est l'un des plus de 15 milliards de systèmes solaires de toute la Voie lactée? Avez-vous une idée de son âge? Plus de 4,5 milliards d'années. Alors commençons. Seulement 15% des étoiles de la galaxie hébergent des systèmes planétaires. Et une de ces étoiles est, bien sûr, notre propre Soleil. Autour du Soleil, il y a 8 planètes. Et elles sont divisées en 2 catégories. Telluriques et gazeuses. Cette division est basée sur leur composition. Les planètes telluriques sont Mercure, Terre, Vénus et Mars. Comme ces planètes sont faites de matériaux rocheux, elles ont très peu ou pas de lune. Elles n'ont pas d'anneaux et leurs surfaces sont solides et elles sont relativement plus petites. Mercure. La plus petite et la plus proche planète du Soleil, qui a pourtant un pôle nord glacé. C'est la planète avec les plus grandes différences entre les températures diurnes et nocturnes. La température de Mercure atteint 450 degrés le jour, et la nuit, la température chute à moins 170 degrés. Il y a un grand nombre de cratères à sa surface, causés par des collisions avec des météorites et comètes. Une année sur Mercure passe rapidement, parce que c'est la plus proche planète au Soleil. Elle ne prend pas très longtemps pour en faire le tour. Et ne complète une révolution autour du Soleil qu'en 88 jours terrestres. Si vous viviez sur Mercure, vous auriez un anniversaire tous les 3 mois. Vénus. C'est la deuxième planète la plus proche du Soleil et la planète la plus chaude de notre système solaire. La température diurne atteint jusqu'à 465 degrés Celsius. Elle a une atmosphère très épaisse de dioxyde de carbone, d'importants écoulements de lave et des nuages d'acide sulfurique. Vénus est la planète la plus similaire à la Terre par sa taille, sa structure et ses mouvements orbitaux. C'est la planète avec le plus de volcans, avec plus de 1600 formations volcaniques, et Vénus n'a pas de satellite. La Terre, notre maison. Juste à côté de la planète de feu se trouve la planète de l'eau et de la vie. C'est la seule planète avec une atmosphère adaptée à la vie dans le système solaire. La rotation de notre monde ralentit de 1,7 millisecondes chaque siècle, ce qui allonge les jours. Et oui, la Terre se rapproche de 1,5 cm du Soleil chaque année. La Terre est la seule planète sur laquelle une éclipse solaire complète peut être observée dans le système solaire. Puisque nous vivons ici, on pourrait penser que nous savons déjà tout sur la Terre, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre sur notre planète d'origine. Pendant que vous regardez cette vidéo, il y a plus de 2666 satellites artificiels en orbite autour de la Terre en ce moment. Prenant des photos, des mesures et nous aidant à communiquer et bien plus encore. Et qu'y a-t-il d'autre de spécial à propos de la planète Terre? Eh bien, nous sommes dessus. Pas mal, n'est-ce pas? Mars. Saviez-vous que Mars a les tempêtes de poussière les plus importantes et les plus durables du système solaire? Elle est appelée la planète rouge en raison de sa structure poussiéreuse avec du fer oxydé dans l'atmosphère. La température moyenne sur cette planète est de moins 63 degrés Celsius. Elle a la plus haute montagne du système solaire qui fait environ 3 fois le mont Everest. Elle a également la vallée la plus profonde et la plus longue qui est de 4000 km de long. Bien que la durée d'une journée sur Mars soit similaire aux nôtres, 687 jours terrestres constituent une année martienne. Tout à fait similaire à notre planète d'origine? Eh bien pas vraiment. Mais les scientifiques croient que Mars a probablement soutenu la vie il y a longtemps. Il y a 3,7 milliards d'années. Il a été prouvé qu'il y avait de l'eau liquide à sa surface dans le passé. Les planètes gazeuses sont des géantes. Jupiter et Saturne, Uranus et Neptune. Toutes ces planètes ont plusieurs lunes. Aucune surface solide, supporte des systèmes d'anneaux et sont de taille immense. Jupiter. Jupiter est la plus grande planète de notre système solaire. Le diamètre de Jupiter est de 20 fois la Terre. Elle a un énorme point rouge. On pense qu'il s'est formé par une tempête qui dure depuis plus de 300 ans. Jupiter est en fait une masse de gaz composée d'hydrogène et d'hélium. Il y a aussi un énorme océan d'hydrogène liquide sur cette planète. Selon les archives, une comète a frappé Jupiter en 1994 et a été détruite dans son atmosphère.
Saturne. Saturne est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Saturne est une boule massive composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Une structure hexagonale géante que l'on pense composée de gaz tourne autour du pôle nord de Saturne. Saturne a 7 anneaux qui peuvent être vus même avec un simple télescope. Un jour sur Saturne dure 10 heures et 42 minutes, alors qu'un an sur Saturne est d'environ 29 années terrestres. Uranus. Uranus est la troisième plus grande planète du système solaire. Elle a une inclinaison unique. C'est parce qu'elle est entrée en collision avec une planète de la taille de la Terre immédiatement après sa formation. Elle tourne en direction opposée aux autres. Alors qu'un jour d'Uranus fait 17 heures de la Terre, une année d'Uranus est égale à 84 ans sur Terre. C'est l'une des planètes les plus froides du système solaire, avec une température de surface de moins 224 degrés Celsius. Neptune. La planète la plus éloignée de notre système solaire et la plus froide. Neptune est la planète qui accueille les vents les plus violents du système solaire. Ces vents, qui peuvent atteindre 2100 km/h, sont au-dessus de la vitesse du son. Un jour sur Neptune dure 16 heures. Un an dure 165 années terrestres. Neptune est constitué principalement de glace. Voyager 2 est le seul vaisseau spatial qui s'est approché de Neptune. Voilà, nous espérons vous avoir fourni quelques faits intéressants sur nos planètes et avoir suscité votre curiosité à propos de la grande galaxie dont nous faisons partie. Pour plus de faits amusants, continuez à regarder Très Curieux pour découvrir plus et apprendre plus. Beber álcool pode fazer você se sentir muito bem, pelo menos a curto prazo. Não importa qual seja o seu veneno, toda bebida contém a mesma molécula que nos deixa bêbados: etanol. Essa molécula é formada por alguns átomos de carbono e é responsável pela embriaguez. O etanol, comumente referido apenas como álcool, é um ingrediente ativo em todas as bebidas alcoólicas. Então, como exatamente o álcool deixa você bêbado? Porque isso tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Desde o primeiro gole de cerveja, vinho ou vodka, o álcool viaja para o estômago e é absorvido pela corrente sanguínea através do trato digestivo, especialmente o intestino delgado. A partir daí, ele corre todo o corpo. O processo começa minutos após o seu primeiro gole. O conteúdo do estômago desempenha um papel importante na quantidade de álcool que vai para o sangue. Portanto, o nível de álcool que atinge o sangue após uma grande refeição pode ser apenas cerca de 1/4 da quantidade da mesma bebida com o estômago vazio. Se você estiver bebendo logo após uma grande refeição, o esfíncter entre o estômago e o intestino delgado se fecha, reduzindo a quantidade de álcool que passa para o intestino delgado. Do sangue, o álcool vai para os órgãos que recebem a maior parte do fluxo sanguíneo, como o fígado e o cérebro. No fígado, o álcool é decomposto em um processo de 2 etapas. Primeiro, uma enzima chamada ADH transforma o álcool em uma substância tóxica chamada acetaldeído, que é então convertida em acetato não tóxico pelo ALDH. À medida que o sangue circula, o fígado elimina continuamente o máximo de álcool que pode. A quantidade de álcool que o fígado pode eliminar determina a quantidade de álcool que chega ao cérebro e outros órgãos. No cérebro, o álcool aumenta o neurotransmissor GABA e diminui o neurotransmissor glutamato, que são responsáveis pelos efeitos emocionais, cognitivos e comportamentais do álcool, que conhecemos como embriaguez. As mudanças nos níveis dos neurotransmissores tornam os neurônios menos comunicativos, e você sente-se relaxado em doses moderadas, adormece em doses mais altas e pode impedir o funcionamento do cérebro, necessário para a sobrevivência em doses tóxicas. Como outras drogas viciantes, ele promove a liberação de dopamina, também conhecida como hormônio do bem-estar, que lhe dá uma onda de prazer. O álcool também faz com que alguns neurônios sintetizem e liberem endorfinas, que são os analgésicos naturais do corpo. As endorfinas ajudam você a se acalmar em resposta a situações estressantes e perigosas. Os níveis elevados de endorfinas contribuem para a sensação de euforia e relaxamento associado ao consumo do álcool. Finalmente, à medida que a capacidade do fígado de quebrar o álcool ultrapassa a absorção do cérebro, a sensação de embriaguez desaparece lentamente. Então, por que isso tem efeitos diferentes em pessoas diferentes? As diferenças individuais podem fazer com que as pessoas pareçam mais ou menos embriagadas. O gênero também desempenha um grande papel nos efeitos do álcool no corpo.
Um homem e uma mulher com o mesmo peso, comendo a mesma comida e consumindo a mesma quantidade de álcool, ainda terão níveis diferentes de álcool no sangue. As mulheres tendem a ter uma porcentagem maior de gordura e uma quantidade menor de sangue quando comparados aos homens. Isso significa que a mulher terá uma concentração de álcool no sangue mais alta, pois ela está com um volume menor de sangue no corpo. Diferenças genéticas nas enzimas ADH e ALDH no fígado também influenciam a CAS. Em pessoas que bebem regularmente, a tolerância ao álcool aumenta devido ao aumento da produção dessas enzimas. Pessoas que bebem excessivamente por longos períodos têm tendência a desenvolver danos ao fígado. As pessoas também podem desenvolver um transtorno por abuso ao álcool devido às diferenças genéticas na transmissão de dopamina, GABA e endorfina. Aqueles com níveis naturalmente baixos de endorfina ou dopamina podem recorrer ao álcool para obter aquela dose de hormônios do bem-estar. Algumas pessoas são mais sensíveis aos efeitos das endorfinas liberadas pelo corpo, e isso aumenta os efeitos prazerosos do álcool. Essas pessoas tendem a ter um risco maior de desenvolver um transtorno por uso de álcool, como um consumo excessivo de álcool. Bebedores regulares têm tendência a ficar ansiosos, ter problemas para dormir e sentir menos prazer. Isso pode levar ao abuso de álcool. Quando beber, parece normal, mas não beber é estranho. Portanto, tanto as experiências genéticas quanto as anteriores afetam o modo como uma pessoa experimenta o álcool, o que significa que algumas pessoas são mais propensas a certos padrões de consumo do que outras. Aí está! É assim que o álcool te deixa bêbado. Agora que você sabe como o álcool atua no corpo, pode estar mais ciente dos efeitos e beber com responsabilidade. Todos nós sabemos que o exercício é bom para o corpo, mas você sabia que também pode obter um impulso cerebral quando calça o tênis e vai para a academia? O exercício físico não é apenas importante para a saúde do seu corpo, mas também ajuda o seu cérebro a se manter afiado. Então, como o exercício afeta seu cérebro? 1. Mood Booster. Os efeitos do exercício para melhorar o humor foram estudados pela American Psychological Association e descobriu-se que malhar pode melhorar o seu humor em 5 minutos. Isso significa que uma curta caminhada ao redor do quarteirão pode ser exatamente o que você precisa para curar a tristeza de segunda-feira. Um único treino aumentará os níveis de neurotransmissores como endorfinas, serotonina, dopamina e noradrenalina. Isso é o que melhora instantaneamente o seu humor imediatamente após o treino. 2. Melhorador de desempenho. Se você deseja obter uma promoção no trabalho, em vez de gastar 30 minutos extras trabalhando durante o intervalo para o almoço, tente fazer um treino rápido. Estudos descobriram que o exercício, especialmente quando feito durante o horário de trabalho, pode melhorar significativamente o foco, a concentração e a criatividade. 3. Construtor de confiança. O exercício regular pode aumentar sua confiança e melhorar sua autoestima, necessária para assumir qualquer tarefa desafiadora que possa surgir em seu caminho. Um estudo descobriu que a atividade física estava intimamente ligada ao aumento da autoestima dos participantes. Todos relataram altos níveis de confiança após o treino. Não importa onde você esteja em sua jornada de preparação física, um bom treino pode ajudar a aumentar sua confiança. 4. Catalisador social. Os exercícios também podem ajudar a desenvolver boas habilidades sociais que, em última análise, estão ligadas à melhora da saúde e da felicidade. Um estudo descobriu que crianças ativas têm mais probabilidade de demonstrar boas habilidades sociais, como liderança e empatia, o que pode, por sua vez, influenciar o comportamento saudável. Se você alguma vez se sentir solitário, considere encontrar um amigo para um treino. Você provavelmente desfrutará de um impulso mental e físico. 5. Rebaixamento de estresse. A maioria de nós tem que lidar com algum tipo de estresse em nossas vidas agitadas. Demonstrou-se que os exercícios ajudam a reduzir o estresse, porque quando seu corpo se sente melhor, sua mente também se sente melhor. Algo tão simples como dar um passeio no parque ou na praia pode ajudar a reduzir os níveis de estresse. Todos deveriam dedicar algum tempo e praticar o autocuidado através de um treino que o ajudará a relaxar e a dissipar o estresse. 6. Combate doenças. Estudos demonstraram que outro benefício do exercício no cérebro é a possível redução do risco de desenvolver doenças como o mal de Alzheimer e o câncer. Uma rápida sessão de ginástica em dias alternados pode aumentar o fluxo sanguíneo para o cérebro, o que ajuda a aumentar a produção de células cerebrais e, assim, melhorar a saúde geral do cérebro. Fazer dos exercícios uma parte regular de sua rotina e estilo de vida também faz muitos benefícios a longo prazo, que são muito mais importantes. Esses efeitos são duradouros porque o exercício muda a anatomia, a fisiologia e a função do cérebro.
O exercício regular pode ajudar a combater os sintomas de ansiedade e depressão a longo prazo. O exercício leva à produção de novas células cerebrais no hipocampo, aumentando seu volume e, portanto, melhorando sua memória de longo prazo. E não! Você não precisa passar horas na academia ou correr maratonas para experimentar os benefícios do exercício no cérebro. 30 minutos de exercícios aeróbicos 3 ou 4 vezes por semana é ótimo para você conseguir inseri-lo em sua rotina diária. Temos algumas dicas para melhorar os exercícios físicos certos. Em geral, tudo que é bom para o coração é ótimo para o cérebro. O exercício aeróbico é ótimo para o corpo e o cérebro. Ajuda a melhorar a função cerebral e também a reparar células cerebrais danificadas. Faça exercícios pela manhã antes de ir para o trabalho. Isso aumentará a atividade cerebral e o ajudará a lidar com o estresse do resto do dia. Isso também melhorará sua atenção e capacidade de reter novas informações. Quando você estiver procurando mudar seu treino, procure uma atividade que incorpore a coordenação, junto com o exercício cardiovascular, como uma aula de dança. Se você gosta de ficar sozinho na academia, experimente um treino de circuito, que aumente rapidamente sua frequência cardíaca e também redireciona constantemente sua atenção. O que você está esperando? Vá lá e mexa-se! Você conhece algum outro benefício do exercício para aumentar o cérebro? O corpo humano é impressionante. Ele é feito de 7 octilhões de átomos. Para se ter uma ideia do tamanho desse número, aí vai. O número 7 seguido por 27 zeros, ou 7,00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  de átomos. Mas algumas pessoas têm corpos diferentes que são mais únicos e incríveis do que de outros. A sua genética pode lhe dar superpoderes, mesmo que eles sejam bem inúteis. Hoje, vamos ver algumas peculiaridades do corpo humano que não são comuns a todos nós. Será que você tem alguma dessas habilidades? Número 1. Uma costela extra. A maior parte das pessoas tem 12 pares de costelas, totalizando 24 costelas. Mas algumas pessoas podem nascer com uma costela extra, totalizando 25 costelas. Uma em cada 200 pessoas nasce com algo que é chamado de costela cervical. Ela existe acima da primeira costela, na base do pescoço. A costela cervical pode se formar na direita, esquerda ou em ambos os lados do corpo. 2. Olhos de cores diferentes. Esta é uma peculiaridade chamada de heterocromia, derivada das palavras gregas antigas heteros, que significa diferente, e chroma, ou cor. As pessoas com heterocromia têm olhos e cores diferentes. Existem 3 tipos diferentes de heterocromia: completa, central e parcial. Uma pessoa com essa condição de forma completa tem um olho de cada cor, como por exemplo um olho castanho e outro azul. 2 cores diferentes na íris do olho é o que caracteriza a heterocromia central, enquanto a parcial acontece quando apenas parte da íris tem uma cor diferente do resto. A heterocromia é uma condição muito rara que afeta menos de 200 mil pessoas no mundo. Número 3. Cabelo ruivo. O cabelo ruivo é mais raro do que você imagina. Ocorre apenas em 2% da população mundial, embora seja comum, chegando até 6% em regiões do norte e oeste da Europa. Para alguém ter o cabelo dessa cor, ambos os pais precisam ter o gene dela. Pode até parecer que esse tipo de cor capilar não é tão rara, mas isso é culpa das pessoas que pintam o cabelo de tons avermelhados, assim como a quantidade desproporcional de ruivos que aparecem em propagandas. Fomos convencidos em achar que o cabelo ruivo é mais comum do que de fato é. 4. Olhos azuis e cinzas. A maioria das pessoas ruivas tem olhos verdes, castanhos e amendoados. A combinação de cabelo ruivo com olhos azuis é ainda mais única, pois requer que ambos os pais tenham, além do gene do cabelo avermelhado, também o gene do olho azul. Isso, por si, já é bem difícil de acontecer, até porque apenas 8 a 17% de todos os seres humanos têm olhos azuis. Mais raro que isso, somente os olhos cinzas. Estima-se que apenas 1% da população tenha olhos dessa cor. Mas outros tons, como o vermelho ou violeta, são ainda mais difíceis de se encontrar. 5. Sangue dourado. Apenas 0,6% da população americana tem sangue AB negativo, embora esse não seja o mais raro tipo sanguíneo do mundo. RH nulo, um tipo de sangue que não contém antígeno RH, é ainda mais incomum. Em 1961, um aborígene australiano foi a primeira pessoa em que se encontrou esse tipo de sangue. Desde então, apenas 40 pessoas compartilham o RH nulo no mundo inteiro. O RH nulo foi considerado como sangue dourado pela escassez de pessoas que têm ele no mundo, o que faz o número de doadores disponíveis ser bem limitado. Número 6. Colesterol perfeitamente regulado.
Enquanto muitas pessoas sofrem para manter seu colesterol sob controle, outros não precisam se preocupar com isso. Essas pessoas têm uma manutenção do gene PCSK9. Esse gene é responsável por regular a quantidade de colesterol no sangue. Quando ele sofre uma mutação de uma forma específica, consegue manter o colesterol ruim bem baixo. Número 7. Um pequeno buraco próximo à orelha. 0,1 a 0,9% dos bebês dos Estados Unidos e do Reino Unido nascem com um buraco pré-auricular. Você pode achar que parecem com pequenas guelras, algo que muitos cientistas acreditam que possa ser verdade. O buraco é apenas uma irregularidade que viaja por baixo da pele que não pertence àquele local. Ele é marcado por uma pequena abertura próxima à orelha e acima do canal auditivo. Buracos pré-auriculares são suscetíveis a cistos e infecções, o que faz com que muitas vezes sejam removidos para evitar tais problemas. Número 8. Visão supercolorida. A habilidade de vermos diferentes cores é responsabilidade de células chamadas cones que existem dentro dos nossos olhos. Geralmente, as pessoas têm 3 tipos de cones que percebem os mais variados tons. Porém, uma pequena parcela da população, chamados de tetracromatas, tem 4 cones, algo muito raro. Essas pessoas enxergam até 100 milhões de cores diferentes. Dizem que essa habilidade única pode ser, talvez, exclusiva às mulheres. Número 9. Albinismo ocular. Você provavelmente não sabe que existem 2 tipos diferentes de albinismo: albinismo oculocutâneo e albinismo ocular. Embora ambos possam afetar o cabelo, pele e pigmentação dos olhos, o oculocutâneo afeta mais a pele, enquanto o ocular, os olhos. O albinismo já é uma condição bem rara, mas a versão ocular é ainda mais incomum. Estima-se que apenas 1 a cada 20 a 50 mil pessoas tem essa condição, mas não é apenas a cor da íris que é afetada por essa forma de albinismo. Ela também pode causar visão reduzida, sensibilidade à luz, além de outras complicações oculares mais sérias. Número 10. Linha dupla de cílios. Com cílios postiços, todos podemos ter cílios lindos e maravilhosos, mas pessoas com distiquíase já os têm naturalmente. Essa condição estranha em que fileiras extras de cílios nascem do duto das glândulas meibomianas é resultado de uma mutação no gene FOXC2. A atriz Elizabeth Taylor é uma que precisa agradecer a distiquíase por seus cílios volumosos, mas essa condição também pode causar alguns problemas, já que pelos nascem de uma glândula que existe em uma parte úmida dos olhos. A distiquíase pode gerar irritações nos olhos e também impactar negativamente na visão. Número 11. Superpaladar. Só 25% da população pode ser categorizada como tendo um superpaladar. Essas pessoas têm as papilas gustativas, que são pequenos pontos na língua, mais visíveis do que o normal. Essa condição é responsável por fazer com que sejam mais sensíveis a diferentes tipos de sabores, sejam esses salgados, doces ou amargos. Geralmente quem tem o superpaladar tem mais receptores de dor e, por isso, não costuma gostar de comidas apimentadas. Outras coisas que ficam de fora dos interesses dessas pessoas são cigarro e álcool. Embora isso seja bom, vegetais, por serem mais amargos, também são descartados do cardápio delas. Número 12. Umbigo para fora. Provavelmente seu umbigo é para dentro. Em um estudo, apenas 4% dos participantes disseram ter umbigo para fora, uma condição bem rara. Embora você não possa escolher com que tipo de umbigo nascer, algumas pessoas fazem cirurgias plásticas para ficarem com seu umbigo ideal. Número 13. Ossos inquebráveis. Pessoas com uma mutação no gene LRP5 têm uma alta densidade nos ossos, o que diminui o risco de desenvolverem osteoporose. Pesquisas mostram que essas pessoas dificilmente têm histórico de fraturas e que seus ossos podem ser os mais resistentes do planeta inteiro. Eles são tão fortes que cientistas estão tentando recriar os efeitos dessa mutação em remédios para pacientes com osteoporose. Número 14. Ausência de sisos. Os sisos podem ter sido importantes no passado, mas hoje em dia eles são apenas um incômodo. Quando os sisos, que são os terceiros molares, tentam crescer pela nossa gengiva, eles geralmente ficam sem espaço. Como a nossa boca não consegue resolver esse problema sozinha, acabamos tendo que retirá-los em cirurgias dentárias. Embora nem todo mundo necessite dessa cirurgia, estima-se que anualmente 5 milhões de pessoas precisam. Porém, melhor ainda são aqueles que nasceram sem os sisos. Esses nunca vão precisar se preocupar com esses dentes chatos. Estima-se que 35% da população não possua os sisos, o que faz com que essa condição seja considerada incomum. Sabe de mais alguma outra coisa estranha sobre nossos corpos?
Você quer manter uma dieta balanceada e saudável? Você acha que a sua dieta precisa incluir carne? Um regime balanceado e saudável conta com uma variedade de proteínas tanto de origem animal quanto vegetal. Vamos falar hoje sobre a animal. A maioria dos adultos precisa de pelo menos 2 gramas de proteína por quilo ao dia. Por exemplo, consumir 150 gramas de carne em um dia é o suficiente para cobrir a necessidade diária de proteína de uma pessoa de 70 quilos. Você sabe quais são os países que consomem mais carne? Atualmente, os Estados Unidos e a Austrália estão no topo da lista. Nessas nações, uma pessoa come, em média, 100 quilos de carne, aproximadamente 50 galinhas e meio bezerro por ano. Por outro lado, na Etiópia, a média é de 7 quilos por ano. Na China, esse número vai para 60 quilos, enquanto na Europa temos uma média de quase 80 quilos por ano. Ainda assim, na Índia, que conta com uma população crescente, o consumo de carne não mudou nos últimos 50 anos. Agora, vamos entender quais tipos de carne existem. Gado, ovelha, cordeiro e porco são considerados carnes vermelhas, enquanto frango, peixe e outros animais semelhantes são chamados de carne branca. Você já se perguntou por que as carnes são categorizadas dessa forma? Será que elas realmente têm cor? Mioglobina é a proteína que dá cor às células musculares. Tanto na carne vermelha quanto na branca, a mioglobina está presente. Mas se estiver presente em pouca quantidade, a carne fica mais esbranquiçada. O que tem dentro da carne? Tanto a carne vermelha quanto a branca consistem de músculos, gordura e nervos. Essas partes são fontes nutritivas ricas em minerais como fósforo, sódio, potássio, cálcio, magnésio, zinco, assim como vitamina A e B. Mas a carne vermelha tem mais ferro quando comparada à branca. A branca, por sua vez, tem gorduras mais saudáveis, como o ômega 3. Então, podemos dizer que a carne vermelha é mais saudável que a branca? Todo mundo acha que a branca tem menos calorias do que a vermelha, mas a diferença entre as duas não é tão grande quanto você pensa. 100 gramas de carne vermelha tem uma média de 136 calorias, enquanto 100 gramas de carne branca tem mais ou menos 106 calorias. Outro mito sobre a carne é que se você comer carne vermelha, seu colesterol vai subir. É por isso que é melhor comer carne branca. Mas na verdade, quando comparamos a quantidade de colesterol em 100 gramas de carne vermelha sem gordura com 100 gramas de carne de frango, a diferença é bem insignificante. Novas pesquisas já provaram que esse rumor é falso e que carnes brancas, como o frango, não têm colesterol mais baixo do que outras proteínas como porco, gado ou cordeiro. Tá, mas voltando à pergunta, qual tipo de carne é melhor para você? A resposta é um pouco de cada. Para uma dieta balanceada, é melhor consumir carne vermelha 2 vezes por semana e carne branca 2 vezes por semana também. Mas tente sempre priorizar os cortes com menos gordura que puder.